Coração. Eu estou falando para ela, pode. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a cosmoética formal dentro da cosmoeticologia, que é a moral cósmica multidimensional expressando a holomaturidade da consciência, situada além da moral social intrafísica, no emprego da comunicabilidade interconsciencial, principalmente no desenvolvimento das técnicas de escrita. Então, aqui nós falamos sobre a cosmoética formal, autocrítica cosmoética, heterocrítica cosmoética. Agora, esse verbete, ele tem uma série de evitaciologia. Ao escrever, a holomaturidade busca evitar as ações anticosmoéticas através de expressões e a vivência de significados negativos ao modo destas 19. Depois nós mostramos 9 falácias de raciocínio também evitáveis pela consciência cosmoética, ao argumentar. E depois, na ordem alfabética, 64 vocábulos ainda empregados no idioma português, os quais, em determinadas acepções, sentidos ou significados falsos, são de conotação preconceituosa, ofensivos à dignidade, politicamente incorretos, xenófobos ou antifraternos. E, obviamente, é melhor também ser evitados quando possível, principalmente na linguagem escrita. Por quê? Quando a gente escreve, fica o documento para sempre. Agora, depois tem as palavras problemas. 11 palavras, problemas ou conceitos, cujo emprego merece cautela e atenta observação. Agora, no fim, nós falamos. A cosmoética formal constitui fator evidente de expressão do nível do patamar de autoconsciencialidade evolutiva da consciência lúcida, quando comunicativa, intelectual ou escritora. Você observa o emprego cosmoético nas comunicações? Em qual nível de fraternidade? Esse verbete é o 1221, tem 3 páginas, 36 logias e tem 4 máximos. Agora, ó, além desses 4 máximos, se a gente fosse considerar aqui as listagens, tem mais uma série de listagens aí também nessa história que amplia o conceito aí. Agora aqui pergunta. Numa tertúlia o senhor falou sobre o livro Gênio Criativo do Simonton. Poderia falar sobre a teoria dele e sua relação com a conscienciologia? Tive câncer de intestino e li o livro Com a Vida de Novo dele, onde trabalha com a visualização criativa, fazendo uma dobradinha com a doença e os glóbulos brancos. Nesse caso, como fazer esse mecanismo funcionar com mais eficiência? O EV e julgar energia sobre a doença? Olha, eu acho que o processo maior aí é o EV. Isso de fazer só a visualização criativa, eu acho pobre, eu acho fraco. É um pouco difícil. Agora, o EV não. O EV, a pessoa sente a situação toda, com o tempo, vai sentindo por si mesma, isso abre o caminho da pessoa e também inspira o processo da autoconsciencialidade, o abertismo consciencial. De modo que eu acho mais importante o EV. Insista com o EV. Você não vai perder nada com isso, só vai ganhar. Durante praticamente 2 anos, frequentei uma instituição conscienciológica e tentei dominar energias, inclusive fazendo mapas de todas as tentativas de sinalética. Cheguei a tentar 30 vezes ao dia. Na época, dizia-se que, em média, em 2 anos eram suficientes para dominar a energia. No entanto, nunca consegui instalar o EV. Isso mostra que tem alto assédio violento com outras coisas atrás, está na cara, né? E outra coisa, intenção. Eu preciso de ver a intenção da pessoa. Isso aí é seríssimo. As 3 vezes em que isso aconteceu, foi patrocinado. E eu nem estava pensando em energia. Quer dizer, foi um amparador que conseguiu acessar você. Além de frequentar o laboratório de CAEC, que pretendo, assim que possível, o que mais o senhor indicaria para me ajudar? Olha, você deve fazer mais exercícios físicos.
e tentar mexer com o EV, funcionando mais seriamente, com mais energia com isso. E lembrando que você tem que se predispor para o processo universalista, para o cosmos. Você está travando você mesmo. Quer dizer, a sua casca grossa não é grossa, ela é grossíssima. Se é verdade, tudo isso que você está falando, 2 anos, mexendo com energia e não conseguiu nada, você é uma exceção, quer dizer, você não está querendo desenvolver. Tem que dar um jeito. Chega no espelho e fala assim, olha, eu não quero dar um tabefe na sua cara. Fala para você mesmo. Eu tenho que acabar com isso. Porque isso aí, o que há? Tem alguma coisa. Por que você está se travando? O que há? Você tem medo de quê? Lá no fundo deve ter algum medo. Uma medorréia danada que a gente não pode nem chegar perto, não pode nem falar, não pode nem pensar. Deve ter alguma coisa, porque senão não seria assim. Ué. Escuta. Quem manda na sua consciência, no seu cérebro, no seu corpo, é você. Por que então que você não consegue? Todo mundo consegue. Criança consegue com facilidade. Adolescente consegue com facilidade. Gente que às vezes está toda estropiada, cheia de invalidez, consegue superar o processo com o estado vibracional. Agora, por que com a pessoa? Do jeito que eu estou vendo, ele está mais ou menos bem. Agora, ó, vê se você aparece aqui, que nós vamos conversar com calma. Que ele está querendo vir mesmo, se é que então nós vamos conversar com calma. Eu não posso deixar você continuar desse jeito. Isso é uma honra, é um ponto de honra. Nós vamos dar um jeito. Eu vou chamar, como é que é? Como é que é lá no Faroeste? Quem é que nós vamos chamar? Vamos chamar o Faroeste. É a Marinha, lá no Faroeste é o tropel dos cavalos, os cavaleiros, acabou de chegar a Marinha, os militares, quem mais? Soltar os cachorros, a cavalaria que eles gostam mais é a cavalaria lá dela. De modo que eu vou soltar a cavalaria e chamar os cachorros, assolar os cachorros, abrir o meu canil, não é isso? Para a gente trabalhar com ele, vamos dar um jeito. Vem aí que nós vamos conversar seriamente sobre isso. Estou interessado em aprofundar meus estudos sobre ética e cosmoética. Além das publicações da Conscienciologia, pode me indicar algum livro ou autor significativo para aprofundar nessa área? Seria bom você estudar os livros sobre bioética, porque está mexendo agora com a universidade e os PhDs. Olhe os livros do Garrafa, né? O Garrafa é bom em matéria de bioética, mas tem uma série de autores sobre bioética. Isso é importante. E eu acho importante a gente estudar bioética nessa época da barriga de aluguel, nessa época de loucuras que tem por aí de tudo quanto é tipo, vale a pena a gente estudar. E outra coisa, nessa época da biotecnologia, que é o nome que eles arranjaram para colocar no lugar da eugenia, que isso pode atrair de novo os problemas de racismo. Olha bem os neonazistas que surgiram aí no Brasil. Isso aí é brabo. Agora, ó, em favor da ponderação e da autorreflexão de vocês, principalmente dos homens, mas também atinge as mulheres, eu vou ler aqui o assunto que apareceu, está na internet, mas que apareceu nos jornais também. Homem senta na privada e leva mordida de cobra no pênis. Homem está internado no hospital, mas não corre risco de morte. Segundo o jornal, ele sentiu uma dor forte quando sentou na privada, quer dizer, no vaso sanitário. Um cidadão de Taiwan, de 51 anos, teve o dia mais azarado de sua vida no último sábado. Quando foi ao banheiro, ele sentou normalmente na privada, mas não imaginava o que eu esperava. Ele levou a mordida de uma cobra no pênis, segundo o jornal China Times. Agora, assim que sentou, ele sentiu uma dor como uma facada e se levantou rapidamente, relatou o China Times. Quando olhou para baixo, ele viu uma cobra grande dentro da privada, acrescentou o periódico chinês. Natural do condado de Nantou, o homem está internado no hospital Poly Christian. Ele não corre risco de morte.
Assim que tiver passado o risco de infecção, ele receberá alta, afirmou o diretor do hospital. Uma TV local mostrou as imagens do réptil sendo retirado do banheiro. Quer dizer, conseguiram tirar a cobra do vaso. Mas era vaso sanitário mesmo ou é aquele chinês que é no chão? Ah, do chão também é vaso sanitário também. Escuta, o chão é a mesma coisa. Isso aí você não tem por onde, não. Você está falando é a chamada privada turca, aquela que só coloca os 2 pés. Coloca os 2 pés e é no chão. Assim, também pode ser que também. seja. Isso aí tem. Vocês sabem aquilo que uma vez eu trouxe aqui sobre o filme do México, que era... O filme é uma ficção, mas baseado em fatos. E que o cara foi levado para o interior do México, e a hora que ele entra lá na casa, que eles receberam aquele negócio todo, ele vai lá e senta no vaso, quando ele vê as galinhas tudo debaixo. Por quê? As galinhas se alimentavam do cocô da privada. Isso lá no México tem disso. Pois é. Agora, então, como é que fica? Vocês estão entendendo, né? Agora, eu quero dizer que no Brasil eu já vi uns 2 ou 3 casos de, principalmente mocinhas, que tiveram problema no vaso sanitário com perereca. Eu tive um amigo também. Eu vi os 3 casos na minha vida até hoje. Hein? A ratazana, né? Agora, o problema é esse de cobra no pênis, esse homem devia de entrar para o Guinness. Ele é fora de série. Agora, isso de ter muitas bichinhos dentro, e principalmente perereca, ela gosta de água. Como o vaso sanitário tem água, é um lugar para ela. Eu tive Isso é muito amigo, comum. Valdo. Eu já vi uns 3 casos. Vem. Agora, olha, a pessoa é doida, se sentou no vaso sem olhar primeiro, né? Tem que olhar. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, a técnica da profilaxia é essa. Olha primeiro. Às vezes tem alguns submarinos do inimigo. Vocês sabem o que é o submarino? E do inimigo, quer dizer, do adversário. Sei lá o que é que tem, nunca se sabe. Então é preciso de olhar. Outra coisa, perereca gosta de água. Tem cobra que é cobra d'água. Assim tem uma opção de coisa. E outra coisa, o vaso sanitário às vezes escorrega. O bichinho vai passando em cima, numa tampa, uma coisa qualquer, escorrega, cai na água, depois não consegue sair. Então, eu estou avisando, porque quem avisa, amigo é. Aqui, é isso? Acharam cobra aqui no Serenologia, dentro da banheira, né? Você sabe, né? Dentro de quê? Da banheira. Sim. Mas aqui se deixar, né? Serenologia. A primeira coisa que se faz em casa é uma sapata. Quando não faz a sapata, tem mais bicho. Fazer casa sem sapata, ainda mais assim, no meio da área rural, como nós vivemos, não pode. Tem que ter sapata. A casa toda tem que ser circundada por cimento. Isso é que é a sapata. Professor, tem que tomar cuidado também com botas e sapato fechado, porque lá em Cabo Frio também, perto das Não, Cabo Salinas, Frio não. Vai a eles entram dentro Curitiba, das botas. que todo mundo tem que olhar lá, porque tem a aranha marrom que mata, e ela fica dentro do sapato. Curitiba é o lugar mais perigoso do Brasil, em matéria de aranha. Mas também entra cobra. Ela mata. Cobra Aqui venenosa. não tem, não. Aqui não tem essa aranha. Mas cobra também entra. Sei, mas agora, veja, tudo isso entra, mas a aranha é que é o perigo, porque ela é pequena. Por exemplo, em Curitiba, quem vai a Curitiba nunca coloca o sapato sem bater bem e ver. Porque muita gente tem morrido por causa da aranha marrom. É a perigosa. E não é pequena. Ela é pequena e é terrível, e mata. Ela mata. Agora, quem não olha aquilo que veste, vai para onde? Cemitério. Mas você, por exemplo, olha tudo sapato, tudo. Eu olho tudo, e mesmo assim passei por aquela da lagartixa. Lembra que eu falei quando eu estava lá? Bolas, a hora que eu vou, escovo os dentes. A hora que eu vou secar minha boca, passo na barba, quando está aquela lagartixa na minha boca.
Ela estava na toalha, como é que é possível? Vai acontecer com você. Na toalha, mas agora estava dobrada, porque você sabe, como é que eu ia ver? Levou um E susto. outra coisa, ó, olha o tamanho da Ela lagartixa, não faz mal também. olha o tamanho. Não é Você fácil. falou que tinha uma que tinha um problema sem rabo, alguma coisa, lagartixa na tua casa, né? Tinha Sim. uma lá com o rabo cortado. Não, tem uma que está com o rabo cortado, mas ela sumiu. Eu estava querendo até deixar lá umas comidas para ela e tal. Agora, lá não tem jeito, no meu escritório não tem jeito. Pelo seguinte, essas janelas que eu tenho, elas são muito boas, mas não há impermeabilização total. Tem um lugar, num canto, que os bichinhos entram. E ela gostou, a família entrou. Agora, o que se passa? Você vê por causa da assinatura pensênica. A assinatura pensênica da lagartixa parece uma vírgula grossa dessas de negrito, sabe, grossa. Então, você vê direitinho. Então, de vez em quando aparece. Agora, eu penso que ela está viva, sem rabo. Porque a última vez que eu vi, passaram uns meses atrás sem rabo, quer dizer, pode ter chegado a um nível que não está crescendo mais no caso dela, porque ela é de idade. Então, tem que mandar para o hospital de gerontologia. Hein? O rabo cresce, mas veja, eu vi. Uns 2 meses depois, ela passou lá, eu cumprimentei, conversei com ela, ela estava sem rabo, do mesmo jeito. Então, pode ser que chegou um ponto que... Falei assim, ó, você está precisando de melhorar a dieta. Senão não vai. Agora, o melhor da história, na janela tem uma família, tem o pai, tem a mãe, tem os filhotes. Agora, às vezes ela fica contra o vidro e aparece, é lindo o negócio. Faz aquela rosácea, ela redonda. Eu já mostrei para várias pessoas que chegavam, você está vendo ali a minha amiga? A intrusa, o nome dela é intrusa. Que é a principal, é uma fêmea, a meu ver. Porque eu vi que ela é a mãe. Porque o outro que apareceu é maior, mais forte, etc. Tal. Eu vi que é o dono da família, lá o chefe. Agora, eles ainda estão lá, de vez em quando aparece. Agora, por que é que aparece? De vez em quando a gente abre a janela. Se abre, ela deve ter facilidade para entrar. Agora, o que é que se passa? Mesmo fechada, tem um local na janela que dá para entrar. E ela consegue esgueirar lá, não sei como, e fica. Agora, o melhor da história é que a hora que você fecha, você vê ela por dentro. Entendeu? Agora, a lagartixa desse jeito, ela come uma opção de bichinho, uma opção de coisa, você sabe, ela limpa o ambiente. Pois é, mosquito, essa coisa. O povo não costuma não matar lagartixa, é uma cultura já do... Pois é, não, eu procuro não matar nada, mas às vezes não tem jeito. Essa lagartixa, por exemplo, que eu estava aí, aí no Village, eu olhei aquilo, fiz assim, a toalha foi para um lado, eu fui para o outro, e quando eu vi, ela estava debaixo, ela entrou debaixo do negócio, eu tinha pisado, ela morreu. Morreu com meu peso, tudo em cima, porque ela ficou debaixo do tapete, do carpete que estava lá, não sei como ela entrou na hora, a gente foi mexendo. Eu fui procurar, para ver para onde ela ia, não teve jeito. Porque, gente, ter uma lagartixa na boca não é fácil. Eu, por exemplo, eu não sou mexicano para estar comendo essas coisas, sabe? Tem mexicano que come até percevejo, mas eu não. Chinês também. Mas Não sei se come lagartixa, come todos os insetos, lagartixa, não sei. Mas agora, sobre a cosmoética formal, então, como é que nós estamos? A cosmoética formal, eu gostaria de saber, na escrita, principalmente do livro, quais os cuidados que a gente tem que ter, seguir todos, porque, às vezes... Não, aí, ó, eu estou dando as dicas de todas essas expressões aí, para a pessoa ter uma noção daquilo que ela deve evitar. Para o quê? Para depurar o seu texto. Isso aí é importante. E ela também não criar problema para si mesma. Você veja bem, aqui tem 4, vamos dizer, abordagens diferentes. Da evitação, da falácia, das indignidades e das palavras problemas. São 4 coisas. Isso aí ajuda quem escreve. Agora, além disso, existe alguma recomendação
na própria escrita, a gente sem querer escrever alguma coisa, pode acontecer. Né? Pode, agora a pessoa tem que dar de olho nisso, né? Ver como é que é. Comunicação é uma coisa difícil, séria. A gente tem que estar de olho em tudo. Uma crítica, por exemplo. Estou criticando, porque eu sei que o pessoal aí da convencional, principalmente esse pessoal de mestrado, de doutorado, eles parecem que têm uma posição assim, demasiadamente de evitar, para eu criticar. Eu já sou uma pessoa que, no meu livro, eu critico coisas que eles não... Mas isso não seria seguinte, coisa de se evitar. há racionalidade positiva, toda crítica é válida. Até a polêmica, se ela é útil, vale a pena. É assim que a gente esclarece as coisas na vida, não tem jeito. Ficar calado nem sempre resolve os problemas. A gente tem que falar, dar opinião, participar, ajudar. Mas você pega um autor, até bambambam aí, convencional. Você pega e critica alguma coisa de um filósofo, sei lá, ou pode não ser. Parece que entre eles existe que eu acho que é errado, de não se criticar. Sei lá, não, hoje é porque a crítica caiu muito por todo lado. A própria crítica mais assim superficial, de ficção, por exemplo, dentro da literatura, hoje é muito pobre, né? O povo não quer criar muito problema com as coisas, vai empurrando com a barriga. Antigamente é muito mais crítica, mais séria, ponderada, tudo. Hoje as críticas são mais raras. Agora, o problema é o seguinte, a hora que você vê essas coisas da internet, a baboseira que tem nisso tudo é demais, né? O que tem de lixo mental na internet, veja bem, a própria Wikipedia tem muita besteira demais. A Wikipedia. Vocês sabiam que os professores, por exemplo, mais sérios, igual que nós temos alguns aqui, essa semana mesmo eu estive conversando com um. Eu falei para ele assim, você admite os alunos que fazem os seus trabalhos a partir da Wikipedia? Eu falei, não, nós cortamos tudo. Não pode, e a gente avisa que não serve, que está cheio de besteira. Então, todo mundo que copia isso está no buraco. Uma outra coisa, vocês sabiam, tudo aí dentro desse assunto, que tem programa hoje que mostra o nível de plágio daquele trabalho escrito? Vocês sabiam disso? Mas eles tem um monte de professor que usa. Eles chegam a detectar... Sabe tudo, o tamanho que tem, a linha, as expressões que foram usadas, tudo copiado e de onde. Agora, quando é assim, é zero. Os professores dão zero. Estive conversando com um professor essa semana sobre isso. Eles copiam E literalmente. eles usam o programa em tudo. Então não adianta plagiar. Uma outra coisa, vocês sabiam que algumas escolas e alguns professores, em algumas matérias, eles não admitem mais nada por digitado, é tudo à mão. A pessoa tem que fazer na hora à mão. Para mostrar que é dela, porque senão ela vai copiar. Quer dizer, a internet prostituiu tudo. Agora, o que eu vejo, por exemplo, esse é um trabalho de doutorado, mestrado, eles procuram citação demais. Né? Sei tudo, não, mas o mestrado, que eu acho também um absurdo. É a casa de Horácio, é a casa da sogra. É jogo para fazer guerra de dinheiro. Agora, a pessoa tem que ter muita paciência, tomar Lexotan ou qualquer coisa, se virar, água com açúcar, água de melissa, não é isso? Para passar a crise. E outra coisa, se submeter àquilo, porque o negócio é pior do que caserna. Isso que ia falar, a pessoa... E outra coisa, o Paraná não é exceção, não. Aqui é tudo assim, todo mundo reclama. Ela é obrigada a seguir esse esquema, agora, tudo bem. O pior da história é o seguinte, todo mundo reclama na hora que está lá e depois que passa, mas virou... A pessoa geralmente recebe o mestrado, ela cala a boca porque ficou igual aos outros. Aí ela entra lá. Se não tiver cuidado, ela vai para o buraco. Ela, então, que vai ser o algoz, para descontar aquilo que fizeram com ela. Se ela então, faz um trabalho de mestrado, se ela não faz bastante citações, eles recusam. Não é culpa da pessoa, mas estou dizendo, esse esquema está errado. Citações é o seguinte, eu falo de você, você fala de mim. É rasgar seda.
A maioria é desse jeito. E tem que citar autores, autores de renome. Aí, se não citar, que não aceita. Tudo tem que citar. Agora, o problema de criatividade é muito pequeno. Vocês olham aí como é que é o processo, por exemplo, o que tem acontecido com os professores. Primeiro fizeram o exame dos alunos e viram que os alunos não sabem compor e nem interpretar uma frase. Uma boa parte do Brasil. Dos alunos, em modo geral, vocês viram aquilo. Agora, depois resolveram fazer com os professores, está tudo igual. Então, quer dizer, os alunos estão refletindo que os professores, a ignorância dos professores. Eles têm que melhorar, os professores, pagar melhor, essa coisa toda. Para isso, fazer concurso também para os professores. Eles agora falaram que vão começar a apertar. Mas com o Lula, que é anarfa, você acha que o Brasil vai melhorar com isso? A coisa só piorou depois que ele entrou. A corrupção, por exemplo. Alguém vai defender que a corrupção, depois do Lula, melhorou? Tem alguém aí que quer defender? Só piorou. Quer dizer, o negócio, então, para onde vai isso? Aonde tem analfabetismo, aumenta a corrupção. Porque é mais fácil de envolver as pessoas. Entende? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, então, dessa questão de originalidade dentro de um texto, já que muitos estudos ou pesquisa, a pessoa ela vai na história. Por exemplo, se ela for estudar inteligência, ela vai chegar em alguns autores importantes que falaram sobre inteligência. Veja, tudo que a gente faz de originalidade é baseado em coisa que a gente já conhece. Se é coisa que a gente já conhece, é porque tiveram outros autores que já trataram daquilo. Mas o problema não é esse, é o nível de coisa nova. Isso é muito difícil, se arranjar. A maioria é repetição. Exatamente. A maioria dos livros, às vezes, eu começo a ver, antes de comprar, eu olho lá. Se tem, por exemplo, um capítulo, 3 páginas, que é uma coisa que está chamando a atenção, já vale a pena o livro para mim. Porque a maioria não tem nada disso. Nem isso não tem. Qual o percentual realmente de originalidade que tem que ter dentro de um livro? Porque muitas coisas agora, já estão... a coisa mais difícil que tem é você pegar a originalidade num texto inteiro. Quer dizer, toda defesa de tese daquela pessoa é original. Isso aí é muito difícil. Quase sempre já está defendendo uma tese que já é baseada noutra tese, é apenas um aspecto daquilo. Então não tem originalidade nenhuma. Está apenas prolongando a abordagem. Entende como é que é? E assim é um monte deles. Agora é duro. O que vai fazer? É o jeito que está aí, o processo da ciência está baseado nisso atualmente. Agora, nós falamos uma coisa que é o mais inteligente dessa história, a meu ver. É aquilo que a gente fala, o princípio da descrença. Faça a sua experiência pessoal e dê uma banana para o resto, porque senão você está perdido. Uma pessoa, se ela ficar só na leitura, ela está perdida. Ela tem que fazer uma criatividade dela, coisa dela, sair por si mesma, ver os aspectos de acordo com a experiência que ela tem. Então, isso é uma necessidade. Agora, ela não pode deixar de ler. Agora, para ler, a primeira coisa que tem é trabalhar no lixão. Então, por exemplo, a pessoa uma vez estava com muita dificuldade, reclamando de tudo. Eu falei assim, vai lá no lixão da Baixada Fluminense e vê se você consegue tirar alguma coisa boa daquele lixão. Aí você vai começar a entender o que é que eu falo para fazer a leitura. Vai ao lixão, vê se você acha alguma coisa no lixão. Agora, o lixão lá perto do Jardim Primavera, você está entendendo? Perto da estrada Rio Petrópolis. É um negócio enorme, é uma montanha de lixo. Vê se você acha alguma coisa boa nisso. Vai lá. Agora, leva máscara, leva uma opção de coisa, né? Bota, luva. É uma saída, porque uma coisa material, a pessoa não vai ter dúvida. Ela não vai depois titubear para saber se a palavra é boa ou não. Ela vai saber descobrir. Ela vai aprender através do objeto. Ela vai ver como é que é. Se ela conseguiu arrancar do lixão alguma coisa que presta, ela vai ser capaz de tirar isso de qualquer livro. Ainda assim, você retirar de um lixão não chega a ser originalidade, porque não é originalidade, é só um método diferente. É porque ela virou exploradora.
Então, mas aí é Então, o processo veja, da se ela é pesquisa. exploradora, ela está ciscando, ela virou pesquisadora. O que eu quis dizer era justamente isso. Por exemplo, com todo esse lixo que tem na internet, o lixo das livrarias e tudo mais, sempre tem coisa que você pode... Senão eu não leria tanto do jeito que eu leio. Isso. Eu não arranjaria nem... Olha aqui, não arranjaria nem livro, nem filme. No entanto, eu sempre tenho filme, sempre tenho livro para ler. E sempre eu tiro alguma coisa, sempre produzo. Agora, tem que ter, primeira coisa, paciência, né? É da família do Jó, muita paciência. Então, quer dizer que, digamos, fazer a pesquisa, retirar o melhor das coisas e trazer uma obra mais, digamos, completa, mais importante. Expandir aquilo, isso arranjar, por exemplo, uma é teoria em cima originalidade. daquela outra, uma teoria maior, mais ampla, mais séria, mais abrangente, que esclarece, que dê mais qualidade de vida para a vida das pessoas, isso vale a pena. É aí que tem que ter insistência. Agora, Ami, o que houve, Ami? Eu fiquei com uma dúvida aqui, na página 65, nas palavras problemas. Sim. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor o número 8, objetividade. O que Objetividade. É esse povo, por exemplo, que vive falando em ser objetivo. Isso aí, da ciência convencional, eles gostam demais disso. Enche a boca sobre subjetividade e objetividade. Na hora que ele encheu a boca, é a subjetividade dele que está predominando sobre a objetividade. Mas a gente não... Então é um perigo a gente saber usar isso e onde usar a objetividade. Porque a gente deveria ser objetivo Por exemplo, no parapsiquismo, você não? quer coisa mais objetiva do que você sair do corpo com o seu psicossoma e você se manifestar? Uma volitação, por exemplo, é uma coisa objetivíssima. No entanto, tem nada a ver com o corpo humano. Tá, então o problema aqui é a objetividade da eletronáutica. Não que a gente não vai se ser vira, objetivo. é onde for. A gente... Quando a pessoa enche a boca falando sobre objetividade, abra o olho. Seja quem for. Falou demais em objetividade. Por quê? Está apelando para alguma coisa. Tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Na hora que ela está apelando, é subjetivo isso aí. Não é objetivo. Vocês estão entendendo? A ciência convencional, existem vários epistemólogos que estão condenando dela usar demais. A objetividade total não existe. Mas é besteira, é isso que a gente quer dizer. Não existe. Não, eu só queria perguntar, isso é porque é um conceito relativo e não está bem explícito também no caso, né? Relativo ao quê? Então, se é objetivo... Não, objetividade de modo geral. Eu coloquei aí de modo geral. Então, Te é vira. isso que eu estou falando. Agora vamos examinar. isso A mesmo. maioria das objetividades que fala é de vomitar. Então, mas é isso que eu estou falando. Não Você tem tá certo, objetividade tô concordando nenhuma. contigo. Tudo é subjetivo. Sabe, as pessoas discutem Agora, sobre tem objetividade coisas sem aqui, ó, saber. tem uma palavra aqui que eu uso muito. Sempre. Tem que saber mexer com essa palavra. Não, Mas então. olha aí que tem. Sim. Pega lá o dividir nosso sobre os Não, 1000 essas- verbetes e olha a palavra sempre no Find. Vocês vão encontrar sempre. Mas veja como eu coloco. Então, todas são perigosas aqui, né? Mas São. objetividade, por que dá tanta polêmica assim? Estou dando uma opinião minha. Né? Porque você falou da coisa Não, de porque a sair... ciência convencional, o paradigma newtoniano, cartesiano, é baseado na objetividade contra a subjetividade. A subjetividade, no caso, é tida como o processo da introspecção. A introspecção é condenada há muitos anos. Sim. Valdo, Não, esse é o contexto padrão. Só Pois que é. isso dá muita polêmica, porque se Mas você não dá muita contextualizar... polêmica por causa disso, da por ciência causa dessa convencional. referência principal. É o Mas por processo causa da eletronótico. relatividade também. Mas agora, eu não acho que seja só isso. Valdo, há muita crítica. A objetividade, por exemplo, você vai falar em objetividade. Quando um artista começa a falar em objetividade, me dá vontade de vomitar. Não existe. Artista. Presta atenção. Não, como é que você conjumina uma coisa com outra? Eu tenho dificuldade, eu sou burro. Eu tenho Valdo, dificuldade. existe muita Mas é incoerente também, acho esse caso é incoerente. Pois é. muita crítica de epistemólogos também contra o positivismo, que usava essa questão de objetividade como se fosse total, enalteceu demais a ciência. Isso não existe. Isso aqui está bem colocado, objetividade e sempre também
Esse Agora, negócio por de exemplo, eu cheguei sempre- num nível que às vezes a gente ultrapassa isso aí que eles fizeram. A hora que eu falo que a conscienciologia é a ciência das ciências. E aí eu reclamo da pessoa, fala, por que é que você acha? Você está contra? Por quê? Coloca alguma coisa na frente da consciência. Eu falei um dia desses aqui. E a pa- Então, por exemplo, isso eu falo de boca cheia. A conscienciologia é a ciência das ciências. Agora eu te Arranja digo, uma para colocar na frente dela. a para-realidade não é muito mais objetiva até do que essa Pois é. realidade chinflinha. Mas aqui? agora veja, Objetivo. nós estamos numa fase de transição. Pode ser que daqui um milênio essas coisas todas já melhoraram. Eu, da minha paciência, eu falo aí na base de milênio, né? Se a gente for falar umas pessoas aí que são um pouquinho ansiosas, já fala até a semana que vem. Eu não, o meu é um milênio. Mas fala-me. Tá. Agora, na página anterior, na falaciologia, que é aí no Sim. finalzinho, eu fiquei na dúvida com duas falácias aqui. O erro de acidente, que está na terceira linha, e a petição de princípio. Erro de que é a última. acidente, pois é. O que tem? O que exatamente é esse erro de acidente, que eu não entendi? Erro de acidente é quando a pessoa, às vezes, erra e coloca como se fosse um acidente. E a vovozinha fica onde? Entendendo? Errou e finge que foi um acidente. Não, e outra coisa, existe aquela expressão também. Isso é uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Feito o cara lá Tem do dessas Piauí. coisas que me dá vontade O também cara de do vomitar Piauí na que cara achou da que a pessoa. barragem estourou porque o problema Pois é, era foi do uma clima. fatalidade. Aí dá vontade de você vomitar também na cara da pessoa. É aquele negócio do vomitório, sabe? Tem umas coisas que, né? É terrível. E essa petição... Isso aí é aquele negócio do Law and the Order, o tal negócio do filme, que eles condenaram o principal detetive lá, o grandão, que é o que trabalha lá com as coisas, porque ele viu o sujeito que estava fazendo uma pedofilia dentro de uma condição terrível. Então, eles ouviram ele falar, não, esse cara aí, precisa acabar com ele. Ficou danado da vida, ele não aguentou. Eu vi isso foi Então, ontem. levaram o cara, porque ele não pode da polícia, ele pensar em matar o outro. Aí levaram lá, os advogados vieram e o comitê absolveu o cara. A hora que ele chegou e mostrou uma porção de fotos da situação ontem, né? toda, Isso. os juízes todos retrocederam, falaram, não, olha, só dessa pessoa estar viva e equilibrada, ela já é um herói. Agora, que dá essa vontade, ele não fez nada, ele não foi contra ninguém, ele não matou ninguém. Mas agora que dá, é isso que eu chamo do vomitório. Quer dizer, o cara que trabalha sob processo dentro da área sexual e que tem pedofilia, o negócio, ele está tomando vomitório todo dia. A situação é um negócio terrível. Gente, pedofilia é uma das coisas piores que tem por aí. Uma das coisas modernas que eu gostei da internet é por causa da pedofilia. Eu já falei isso aqui. Por quê? Eu vi essas coisas todas no interior. E eu vi mais sério, do ponto de vista profissional, quando eu me formei em medicina. As coisas que eu vi eram revoltantes. Agora, eu vi muita gente se revoltou com essas coisas todas. Aí eu falava assim, defenda uma tese, entra na sociologia, vamos defender o problema político, para melhorar isso aí, tem que esclarecer o povo, fazer a reeducação. Que é isso que eu falo aqui. Eu já falava isso na década de 60. De lá para cá só piorou, porque vieram as Conselhos, o número da coisa piorou. E agora também, como a internet está colocando a coisa na rua, todo mundo fica sabendo. Lá tudo era en petit comité, sigilosamente, em off, que a gente sabia dos processos de incesto, pedofilia, essa coisa. Hoje não, hoje está tudo às claras, né? Então isso aí dá pena. Esses profissionais que trabalham nessa área, nisso aí, esses filmes americanos até que ajudam. E por que um profissional trabalha numa área dessa? É para limpar? Ele já fez isso muito e agora está limpando, é isso?
quase sempre tem culpa no cartório. E algumas daquelas pessoas, se você for notar, por exemplo, eles estão certos nisso, mas estão errados no modo de apresentar. Se você for olhar, por exemplo, esse Law and Order, você já viu o filme, né? Sim. O seriado. Agora, o que se passa? Você já percebeu que lá só tem gente com a família de criminosos, de marginais, todos eles, todo mundo que está ali tem problema. Não tem ninguém sem. Então, veja, está errado. Eles deviam aumentar o cast para ter pessoas mais equilibradas no meio. Como eles têm o elenco pequeno, reduzido, acanhado, o número, você está entendendo? O leque é pequeno. Eles têm que usar sempre os personagens. Então, todo personagem tem o pai, tem a mãe, tem a mulher que morreu, que não sei o quê. É coisa de americano. Isso está na moda desse seriado. Isso está errado. Mas não é essa interprisão que faz com que eles tenham que trabalhar com isso? Em parte, mas veja, mas não pode ser todo mundo. Presta atenção como é que todos eles já apresentaram alguém na família, Sim, um é ou foi ex-alcoólatra, assassino, ou sim. outro que foi matado, ou outro que não sei o quê. Não tem ninguém mais ou menos equilibrado. Por exemplo, sua família é equilibrada, a dele é equilibrada, a minha é equilibrada em relação com esse povo. Com todas as coisas que eu já tive na família. Gente que suicidou, gente que aconteceu isso, Então, acidente de todo jeito. Lá é muito pior. E outra coisa, quase sempre tem relação com a mãe, com o pai ou com a esposa. Então, seria o senhor acha que é possível ter uma consim que não tem nenhum rabo preso, está fazendo esse trabalho? Que tenha, mas não casos escabrosos, enormes, do jeito que eles mostram. Cada um pior do que o outro. Outra coisa que eles têm errada é que eles não acabam os episódios, eles só sugerem no fim. A hora que o negócio fica exposto, eles não falam mais nada. Sendo que, às vezes, o melhor do filme era mostrar a cara do sujeito. O que entende? São os bobocas disso aí. Agora, o negócio é porque tem que fazer o filme curtinho, em 40 minutos, 35 minutos, aquele negócio. Agora, é um programa que tem mais de 10 anos, acho que tem 14 anos, sei lá. Esse Law and Order é antiquérrimo. Acho que tem 14 anos esse. Não, eu sei, era outro nome. O Arthur, de vez em quando, via quando era o antigo. Eles foram criando Eles, de vez em quando, agora estão passando o antigo também esse no da canal. pedofilia já é do Special Victims Unit, né? Não é bem o Law and Order. o Special. Já deu filhote, né? Posso mudar, então? Agora, o Victims Unit é o melhor deles. Ele é superior. Porque vai na lixeira, né? Esse aí que foi esse aí que apareceu o detetive. Foi o Elliot, o mocinho lá. Mudando aqui para a última, então, da falaciologia, petição de princípio, que é o círculo vicioso. Sim. O que você quer? O que exatamente o senhor quis dizer aqui? A petição de princípio tem muita coisa de falácia, né? Isso é usado aí, o chefe, você já estudou petição de princípio, você também já deve ter estudado, né? Pois é, você sabe como é que é. Então, é um processo que entra falácia nisso aí. Precisa ter cuidado. Agora, eu só estou alertando, eu falo assim, 9 falácias de raciocínio também evitáveis pela consim cosmoética ao argumentar coloquialmente ou redigir. Tem que ir com calma. Essas coisas são difíceis. Por exemplo, tem uma muito simples, olha essa primeira aí, amigo. Definição inexata. Depende. Isso aí, vamos com calma. Definição é uma das coisas mais difíceis que tem para a pessoa apresentar ou fazer qualquer apreciação. Vamos com calma. Isso não é assim, não. Essa petição... Olha bem o que a pessoa está escrevendo. Definir o primo pensene é difícil, né? A pior coisa que tem na definição, que o povo cai no buraco e escorrega e mete o pé na jaca, etc., entende? Joga a bola fora, é o seguinte, é que ela tem uma definição já própria para aquele assunto. E a pessoa está pegando um ângulo que não é aquele o principal que ela quer, é outro. Aí ela cai de quadro. Então, é aí que entra. Em definição tem muito disso. Esse é o motivo. Vocês já perceberam que certos assuntos difíceis, você nunca vê definição de nada. Eles não falam. Agora, eu não. Tudo que eu começo tem uma definição. Eu defino aquilo que eu penso sobre aquilo que eu estou tratando. Acabou. Fim de papo. Graças nosso. Agora aqui. Na última aula do CPC, tive um forte assédio de uma consciência que parecia ter alguma relação comigo em outras vidas e perdi uma parte do controle do meu corpo.
Precisa saber, Arlindo, se você estava lá. Os professores me ajudaram e eu consegui me recuperar. Entretanto, na minha casa, esse assédio vem se repetindo e eu acabo perdendo parte do meu controle corporal. O que posso fazer para dominar esse processo? Olha, o problema aí é fazer o autodesassédio violento o mais depressa possível. Você está com algum autoassédio que está facultando a intrusão do assediador. Precisa saber por quê. E primeiro, isso que eu falei. Agora, segundo, enfrente o assediador. Joga energia e acabou. Acaba com isso. O mais depressa possível é o que você deve fazer. É o jeito de você se fortalecer. Não adianta ser pusilânime, covarde e tirar o corpo fora. A gente tem que enfrentar. Então, veja bem como é que você pode fazer para você ter mais força. Toma um chá aí qualquer antes e joga energia, exterioriza bastante e enfrenta o assediador. Para aprofundar esse enfrentamento. Qualquer coisa, você perguntar por que vai enfrentar, evoca ele. Acabou, enfrenta o cara. Podia detalhar esse enfrentamento? Senhor? O enfrentamento é o seguinte, exterioriza energia. Se a pessoa está com boa intenção, por exemplo, aparece ali um Exu na cara dela, tentando o dragão de São Jorge na frente dela, tudo atrapalhado, uau, aquele negócio tudo ali. A pessoa com a maior tranquilidade exterioriza energia. Se ela está com boa intenção, não há dragão que pegue nela, não tem jeito. O problema todo é boa intenção. Se a pessoa tem boa intenção, ele pode enfrentar a fera com vara curta e direto. Depende do que é, depende dele. Mas primeiro, tem que ter confiança nisso. Agora, acho que o enfrentamento é o melhor processo, mais rápido, que funciona mais depressa. Porque mostra que a pessoa se libertou. Outra coisa, 13 de maio é quando acaba a escravatura. Então a pessoa deve estabelecer, hoje é 13 de maio, é a minha independência, vou ficar livre dessa, porque não tem jeito. Esse caso, por exemplo, aí está muito claro que o processo vem de muito tempo na cara. Agora, outra coisa, observa se há alguma conotação sexual, observa se a consciência que aparece é homem ou mulher. Com isso tudo, você também vai ver os podres e os pontos fracos da consciência. Pode ver uma opção de coisa. Pode melhorar muito a situação. Durante a TENEPS, alguns dias atrás, eu estava sentado, fazendo um pequeno e rápido relaxamento para dar início aos trabalhos, e de repente apaguei. Só acordei no final do horário da TENEPS, cerca de 40, 45 minutos depois. Isso pode ocorrer naturalmente ou deve ser evitado? Não, primeira coisa, vamos clarear. Veja, eu já recebi esse ano, do ano passado, com umas 5 igual essa, foi mais de 5. Mas olha, vamos clarear uma coisa. Primeira coisa, você teve ressaca energética com essa vivência ou não? Ela foi agradável, foi aprazível, foi confortável? Você gostou? Ela te enriqueceu em alguma coisa? Primeira coisa é essa. Se ela enriqueceu, ou se não aconteceu nada, ou se você não teve ressaca energética, isso mostra que os amparadores estão trabalhando com você. É a pessoa que está engatinhando, está começando agora, é jejuna, ela é noviça, está começando a funcionar, uma calorice danada. Então é preciso deles fazerem alguma coisa para acertar, por exemplo, os bloqueios de energia, os chakras da pessoa, para ela trabalhar direito. Para isso, então, às vezes, a pessoa dorme. É o jeito deles fazer assistência. Para uma pessoa assistir os outros, ela precisa de ter uma boa assistência. Se eles não conseguem acessar uma pessoa para fazer assistência, o jeito é, às vezes, joga bastante energia e eles trabalham com ela até limpar os bloqueios e outras coisas mais que tem. Se você saiu disso sem precisar de tomar engove, quer dizer que a pessoa estava boa, não teve ressaca. Então, isso é normal, vai acabar. É um período só que a pessoa está passando. Agora, se você acordou da situação do transe e não sentiu bem, é porque tem assédio. Aí tem que tomar outras providências.
Em uma projeção, uma concierge que não reconheci insistiu para que eu tentasse ler o texto de um livro de tamanho grande. Tentei várias vezes devido aos insistentes pedidos da concierge, então pensei, não consigo ler. Já angustiado, senti a frustração minha e da concierge, como se tivesse fracassado em algum teste. Foi uma atitude ética da concierge? Foi para avaliar meu desenvolvimento? Na época, conheci algumas pessoas da Ordem Rosa Cruz que estudam a projeção. Pode ser que algum deles tenha tentado fazer um teste. O que o senhor acha? Olha, pode ser, mas o problema todo é o seguinte, se você fracassou, é porque também um amparador fracassou. Pode ser que ele seja um guia cego. Então, vai com calma. E outra coisa, se é Rosa Cruz, você sabe, Rosa Cruz tem coisa ainda de muito sectarismo, ocultismo, iniciação, é difícil, está cheio de guia cego. Em sua obra Manual de Redação da Conscienciologia, as orientações dadas já abordam a cosmoética formal, na maioria dos casos, é só olhar lá que você vai ver. Em que sentido, acepção ou significado, as palavras francês e inglês devem ser evitadas? Não consegui vislumbrar. A hora que você xinga um cara, ô francês do diabo, isso está errado. Ô inglês, para inglês ver. Vocês não acham que se eu usar a palavra para inglês ver, eu não estou xingando a Inglaterra e os ingleses? Ou não? Pensa bem. O processo todo é esse. Então, a gente tem que saber. E outra coisa, a hora que a gente fala, ô brasileiro, né, do fim do Judas lá, tal, isso está errado. Nós estamos chamando a atenção para a etnia do cara, isso é bobagem. Tinha um professor meu de economia que contou essa história, por que saiu essa expressão para inglês ver, não sei se o senhor conhece essa história. Fala aí. Que na época da colônia, a Inglaterra tinha dado uma grana assim, para plantar trigo, e o brasileiro sumiu com a verba. E aí, quando eles vieram fazer a inspeção, eles plantaram um capim alto e passaram com trem, assim, uma coisa assim. Aí era para inglês ver. Que é para inglês ver. Não, mas essa expressão é antiga, tem muitos casos que eles contam disso. Mas foi para tapear, sim. O Brasil, por vias indiretas, foi uma época dominada pela Inglaterra. Dominava Portugal, Inglaterra e, por via indireta, o Brasil. Então, essa influência inglesa, também, para inglês ver, surgiu disso também. Foi. É igualzinho aquele negócio que tem lá sobre o processo do ouro, Vila Rica, Ouro Preto, aquelas coisas todas também, que tem uma opção de coisa, né? Uai. De onde é que veio a palavra uai? Tem gente também que sabe. Uai. 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 É isso. Tem um monte de coisa. Não, Surney. Mas esse aí não merece muito falar, não. Né? É da nobreza maranhense. Sei lá, entende? Sei lá. Sobre TENEPS, só uma dúvida. Geralmente, os amparadores que estão ali pegam as consciex e encaminham para algum lugar. Como é que acontece no caso de consciex que são recorrentes? Então, assim, por exemplo, tem um caso... Isso aí é porque a pessoa, o tenepsista, quase sempre está evocando a consciex. Entendi. É óbvio. Se é sempre recorrente. Mas assim, mesmo sem conhecer a consciex, né? Sempre conhece. É que você não lembrou. Sempre lembra. Tem que lembrar. Isso aí não tem meio termo, não. Mas então... O senhor pode explicar um pouquinho como o vácuo também pode ser uma palavra problema? O quê? Vácuo. Vácuo? Vácuo. Porque o processo de vácuo é uma coisa muito difícil de você fazer. É o vácuo. Pois está no vácuo. Tem uma coisa, o que é o vácuo? Eu, às vezes, uso a palavra. Não, você entrou no vácuo. O vácuo do Senna. Ele pegou o carro e foi no vácuo do Senna. Isso aí é outra coisa. Entendeu? Tem que ir com calma. O vácuo é aquilo que o carro faz atrás. Ele chama de vácuo. Você está entendendo?
Então, por exemplo, entrar no vácuo da ambulância é um negócio que é ilegal. Porque ela vai cortando as coisas todas. Se o cara for atrás, ela anda mais depressa. Isso aí, você sabe que é infração de trânsito. Entrou no vácuo da ambulância. Então, isso tudo tem que estudar. Vácuo. Agora, ó, isso tudo que eu estou falando aqui, não sou só eu que penso, não, tá? Isso é a média do que tem por aí. Tudo isso, tem muitos casos que já aconteceram. Eu estou dando só, falando o que é. Agora, tudo aqui tem história. Tem umas palavras bonitas, né? Aqui, uma delas é beiçudo. Agora, uma que tem demais é beócio. Antigamente, eles gostavam muito de xingar o cara de beócio. Agora, ó, brasileira. No entanto, brasileira tem umas coisas tão bonitas. Aquele lírio do vale, que cheira muito, lá em Minas, o nome daquilo é brasileira. Entendeu? É um lírio lindo, cheiroso, alto nível. Aqui tem, no sedimento, aí perto do lago ali, tem, é de brasileiras, que é o lírio do vale. De modo que essas coisas existem. O processo é a acepção. Hein? Tem uma porção de coisa assim, né? Como é que é? Paraíba. Pois é, Paraíba é negativo. Agora, gente, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Isso que chama-se politicamente correto, até um dia, acho que veio de Brasília. Eu não estou favorável com aquilo, não. É muita bobagem que tem ali. Então, por exemplo, o anão é o cara verticalmente... Curto. Não. Piorou. É que vai falar que o cara é um anão. Ele é verticalmente, tem vários nomes, várias expressões aí que você dá. Mala pela natureza. Você está entendendo? Pois é. Eu não sou favorável a isso, não. Tem um monte de gente no Brasil que fala, que estão falando nessa história. O problema é lá, não é aqui não. Isso aqui é até mais leve. Valdo, aqui na... eu quero entender, quando o senhor colocou a questão da ciência convencional e objetividade, no caso, é errado colocar na ciência convencional objetividade, porque todo fato ele tem subjetividade, é isso? Eu entendi correto? Tem, mas eu não uso isso aí não. Às vezes é bom usar assim, quando a ciência convencional usar a palavra objetividade. Agora tem que saber usar. Mas a coisa séria na ciência sobre isso não é bem objetividade. É a hora que eles exigem que toda abordagem, toda pesquisa e toda investigação tem que ser fora da pessoa. Então, ela não pode ser personalizada. Então, você tem que estar fora. Agora, veja, isso é impossível. Porque a hora que a pessoa pensa naquele assunto, ela já entrou no universo do assunto. Então, é impossível fazer uma pesquisa totalmente asséptica. Você entendeu o que eu quero dizer? Agora, eles insistem que a pessoa não pode participar nada. Então, chama pesquisa não participativa, não participante. Isso é uma tolice, isso é uma falácia, isso é dogma, isso é burrice, não tem jeito. Agora, para eles não é burrice, porque eles não levam em consideração que as pessoas têm energia. A energia não existe, a energia consciencial para eles não existe. Então, sob esse aspecto, eles estão superficiais, como sempre, eletronáuticos. É porque uma das acepções que eu estava vendo da definição de objetividade fala disso, né? De julgar pelos fatos sem influenciar pelo sentimento. Mas aí
eu falei, bom, tudo que você vai avaliar e se diz respeito a você, não tem como separar. Não tem jeito, Não é? isso aí é tolice. Agora, ó, quem mexer com o estado vibracional vai ver isso na hora e vai enfiar a viola no saco. Ou o saco na viola, ou o rabo atrás das pernas, ou abaixar a crista. Alguma coisa vai dar. Não tem jeito. O parapsiquismo acaba com tudo isso. E a gente vê bobagem de tudo quanto é lado. Não é vendo? Agora, veja, lá pelas tantas, você quer ficar igual a eles, você pode até ultrapassar a exigência. Você vai ser mais monk do que o maior cientista. Sabe como é que é? Por exemplo, a hora que eu insisto, há mais de meio século, que livro nenhum tem um total de páginas ímpar. Ele sempre tem um total de páginas par. Tem gente que vem brigar comigo por causa disso. Por quê? Ele quer dizer que o livro acabou na página 199, que tem escrito, que a página 200 está em branco. Mas não interessa. O livro tem aquela página. E outra coisa, como é que você vai constituir a encadernação de folhas par, sem ser par? Como é que você vai fazer ela ímpar? Você está entendendo o que quer dizer? Então, veja, nessa hora, eu já briguei com gente da eletronáutica a partir disso. Eu falei assim, eu às vezes eu exijo mais do que vocês, mas tem lógica naquilo que eu exijo. Como é que você faz? Você já pensou você cortar a folha ao meio? Eu estou falando cortar no meio, no rombudo dela, não é no lateral, é na espessura dela. Você vai ter outra folha, outra folha, outra folha, outra folha, outra folha. A dízima periódica é o horizonte. A folha é a mesma coisa. Se conseguir vir no plano, não é um sólido. A folha é um sólido. Agora, veja, usando isso, a gente acaba com o povo da eletronáutica. Por quê? Eles é que gostam de falar no processo da superfície plana, dão até nome para isso, você sabe, né? A dimensão, por exemplo. A dimensão da linearidade. Então, é um problema sério isso aí. Professor? Agora, tem lógica. Na cognatologia, o professor Valdo poderia falar sobre cosmoeticograma e cosmoeticometria? Na página 63. Cognatologia. Cognato. Como fazer esse cosmoeticograma? O que é que você está querendo aí na cognato? Cosmoeticograma. Como fazer isso? Como elaborar isso? Ah, você está querendo saber como é que faz a cognatologia? Não, não. Como, não. Cosmoeticograma. Como fazer isso? Você está falando é o cosmoeticograma que você quer dizer? Não, isso aí é a coisa mais fácil. Não tem nada demais. Fácil aí, então. Você pega e examina você. Tá. Como é que você... O que você tem de cosmoético? O que você tem de anticosmoético? Primeira coisa é aquele princípio básico meu. Você pensa mal dos outros? Você tem que definir. Tá. Começa a fazer o cosmoeticograma assim. Como é seu relacionamento social? Você se dá bem com os outros? Por exemplo, o mês passado, você brigou com alguém na base da discussão assim, acalorada? É por aí. Daí a pouco você vai saber tudo. Agora, todas as áreas da vida da pessoa, a área artística, social, a do clube, a que faz ginástica, a hora da culinária, a hora de dormir, o que você lê, o que você vê de filme, qual o debate do dia, a sua profissão, como é que você atende os outros, como é que você faz com o dinheiro. Enfim, pega o consensograma, você vai ver tudo lá sobre cosmoética. Olha a cosmoética dentro do consensograma, que já te dá todo encaminhamento para o cosmoeticograma. Pelo consensograma. E o cosmoeticometria é a medida da cosmoética, então é como ter o resultado, né? Ok, obrigado. É a medida. O que tem? Lá tem a parte da cosmoética, é só pegar que a pessoa tem uma opção de coisa para falar para ela. Eu queria saber... É a seção da coerência. Na seção coloquialismo do verbete, se tiver um coloquialismo que tem alguma palavra assim que está dentro desse rol dos evitáveis,
mas que encaixa direitinho no verbete. Você deve usar. Deve usar? Se ela é boa, se é positiva. O que eu quero chamar a atenção é para a pessoa lembrar, para ela não cair no mata-burro mais. De ficar Aqui ainda tem muita gente que escreve besteira com essas mas palavras. na sessão aí. pode colocar, É né? muito comum isso. Tem muito mais do que a gente pensa. Então é isso aí que eu quero chamar a atenção. Tem lá a sua razão. Isso ajuda. Quem é que está com o microfone aí? No cosmoéticotron. Eu estava procurando porque esse tron poderia levar, mas eu não... O que é cosmoéticotron? Cosmoéticotron. Aqui seria o problema de um aparelho que você fizesse para ajudar a sua cosmoética. Entendi. Você está entendendo como é que é? Vê o que você faz, te vira. Né? Aí qualquer coisa você apela para o Marcos, que ele é bom nesses aparelhos aí, dos processos de eletrônica e informática. Ele vai arranjar alguma coisa nesse sentido. Cosmoéticotron. Tem outras coisas que eu já falei sobre isso aí. Agora, o negócio sério aqui é o pró-cosmoético. Não é isso? Ó, tem 16 cognatos. Eu acho que ainda tem mais aqui, ainda está faltando alguma coisa. As coisas vão crescendo, vão sendo enriquecidas, né? Vão sendo alimentadas pouco a pouco, então aumenta muito. Quando o senhor está falando da cosmoética formal, aqui o senhor dá uma ênfase na escrita, mas ela também é na questão... Não, ela serve para tudo que você faz, os tipos mas de comunicação. como o universo é muito grande, eu tenho que falar aqui daquilo que é o mais importante, mais prioritário para a gente, que é a escrita, né? Mas para chegar o grafema. Para chegar na escrita, a pessoa ela também tem que ter tido essa experiência, né, da comunicação, não é só isso. das Aqui, aulas. A escrita é o mais importante, porque é o que fica. Sim. A gente falar besteira, os deslates, as bobagens, a irracionalidade, o vento leva. Sim. Mas agora aqui que ficou escrito, como é que fica? Tá aí. Na próxima vida você vai enfrentar isso. Vai, verdade. Como é que fica? Como é que fica assim na vida a pessoa que... Porque tem pessoas que dão muita aula, no caso, vamos falar da professora Malo, que deu muita aula e escreveu, né? Então, muitos dos livros dela, ela até diz que muitas das coisas foram a partir das aulas que ela deu e que ela foram clareando mais e mais a questão do livro dela. E aí ela escreveu. Tem pessoas que podem passar, que não passam por essa questão de dar aulas e vão diretamente só para a escrita. Se a pessoa tem boa elaboração de pensamento naquilo que ela lê, estuda e grava, quer dizer, grafa, que ela escreve, isso aí não precisa dar aula. Agora, a aula é uma bênção. Aula, pesquisa, debate, isso só enriquece todo mundo em qualquer coisa para escrever. Por isso que eu sou 100% favorável. Eu incentivei demais fazer esses debates do domingo aqui. Incentivo todo mundo a ser professor itinerante, que é onde recebe mais assistência. E outra coisa, incentivo todo mundo a fazer investigação. Pega aí um tema e vai investigar, vai pesquisar, te vira. E hoje está fácil, porque começa pela besteirada toda da internet. A pessoa pega muito. Pela bibliomática, lexomática, essa coisa toda, na mesma hora ela tem uma expressão enorme daquelas ideias. E por ali ela pode ir longe, depende dela. Dentro da aula de conscienciologia, é onde a pessoa fica mais próxima a essa questão da cosmoética, né? Por ser um tema, ela já está estudando. Porque a pessoa já não quer errar mais do jeito que era, devido ao curso intermissivo. Todo mundo saiu assim, lanhado, com vinco, marcado, com estigma das bobagens do passado no curso intermissivo. Porque o curso intermissivo fez todo mundo pensar qual eram os trafares maiores que a pessoa tinha. Aquilo ali encasquetou muita gente. Então, isso vem para cá. Chegando aqui... Tem que desenvolver, fazer. Por isso que eu falo, quem for chegar na conscienciologia e que é bem bom, errou a porta. Tem que baixar no outro centro, aqui não dá não. Porque o negócio aqui não tem bem bom.
só leva a pessoa para ver a sua realidade. A pessoa chegou, aí a gente dá um espelho para ela vai olhar, ver a caveira dela. É o crânio, o esqueleto. Na hora. Não tem jeito. As nossas coisas todas caminham para isso. Agora veja, não somos nós que fizemos isso, é a própria pessoa. O conscienciograma, a gente não fez nada daquela a ruindade que esteja lá dentro. A ruindade ou a bondade, o processo é da pessoa, é ela que vai escolher o que ela é. O problema é dela. Agora, vamos dizer, esse enfrentamento da nossa realidade é que é o difícil. É aí é que é. E outra coisa, isso é a tares pura. A tacon é a tapiação. A tacon é o paliativo. A tacon é só antídoto. Não mostra o veneno da pessoa, só dá um antídoto, nem fala para ela que ela está envenenada. Isso é tacon. Agora, esclarecimento, não. Chega lá e fala assim, ó, aqui tem um erro, você errou, precisa de você consertar, não pode errar de novo, por causa disso. Agora, ó, depois, você entendeu tudo? Entendeu. Então está aqui o antídoto. Aí é outra coisa. Às vezes, a tacon, ela não vem. Eu falo sempre que ela tem que vir antes da tarde, porque ela é inferior, ela é menor. Mas às vezes não, ela é que coroa a tares. É a tacon. A hora que a pessoa entende por ela mesma, ela não consolou nada, mas a pessoa, ela não consolou, não houve consolo. Mas ela, a hora que esclareceu, a pessoa vai se sentir totalmente consolada. Você está entendendo? Aí ela vem e agradece a você. Então veja, a tacon, às vezes, ela ocorre no fim, vindo do assistido. Agora veja, a tacon não é para o assistente. É o assistido que reconheceu a situação. E ele, então, devolve a tacon que fizeram para ele durante tanto tempo. Então, a vida, isso aí é uma coisa séria. A sutileza do problema da, vamos dizer, interassistencialidade, a convivialidade. Você entendeu, né? Agora, eu sempre falo, sem tacon não há tares. Mas há esses casos que a tacon chega no fim. Ela vem como a cereja do bolo. Entendeu? Olha a sutileza disso, vê se me entende. Essa questão da dupla evolutiva, dentro de um relacionamento, às vezes, parece que é bem mais difícil quando você está com a pessoa, convivendo ali com a pessoa, do que fora, porque fora você consegue... Não, fora você tem mais chance de elaborar seu pensamento, ou seja, de fazer autorreflexão, junto à influência da pessoa. Nas energias psicosfera também. Que está junto da outra, ou perturba, ou há um entrelaçamento. Se há um entrelaçamento, já fica difícil a análise. Por isso que é que eu faço questão daquele negócio de ver qual a cabeça energética do casal, qual a cabeça parapsíquica do casal. Tudo isso tem que ver. Qual a cabeça experiencial do casal, qual a cabeça intelectual do casal. Tem que ver. Isso é importante. Tem que dominar a energia, né? Se um tem energia mais sadia... Não é que tem que dominar, mas quase sempre tem um que é superior ao outro nesses aspectos todos. Porque ninguém é igual. Nem gêmeos siamês é igual ao outro. Não existe alma gêmea, isso é tolice, besteira. Isso é romantismo, lirismo, infantilidade, coisa de adolescência, pecadilho da mocidade. Como é que é esse primeiro que o senhor falou, que é o segundo, entrelaçamento? São as duas pessoas, quando elas são muito parecidas... Quando elas estão muito juntas, é necessário haver muito equilíbrio de ambas as partes para fazer uma reflexão mais profunda, que um influi no outro. Às vezes influi até no sentido de agradar o outro. A intenção é boa, mas acaba a racionalidade. Então, a hora que você fica mais fora, fica mais equidistante, você vai ficar mais imparcial. Então, a racionalidade e a lógica vão predominar mais. Você entendeu, né?
Mas você, Valéria, queria falar alguma coisa? Ou você... Eu quero sim. É que ontem o senhor comentou que uma vida anterior, ou uma vida, né, retrocesso da pessoa, reatrasada, pode anular o curso intermissivo. Como assim? Pode. O caso é o seguinte, a pessoa fez o curso intermissivo e ela, então, ficou toda enfoguetada, cheia de energia, alto nível, gasolina azul, e vem 0 quilômetro para desempenhar a auto-proex dela, a programação de vida dela. Chega aqui e ela começa a funcionar. A hora que ela põe as garrinhas de fora e mostra o poder que ela tem dentro daquilo que ela vai fazendo, todos aqueles processos do passado são evocados por ela. A hora que evoca, aquilo bate em gente, por exemplo, uma consciência que está lá na baratrosfera. Aí descobre que ela veio para cá, porque tinha perdido o paradeiro, não sabia onde é que estava. Entende? Então, descobriu, identificou a pessoa. Na hora que chega, a pessoa quer ter as energias da outra que está aí. Então, ela chega, ela é energívora. Ela tem fome e sede da energia daquela pessoa. Então, ela chega e começa a atuar em cima, a influenciar. Na hora que faz isso, a outra que estava lá com a corda toda, você está entendendo? Sentindo a dona da paróquia por cima da carne seca, o negócio todo, ela viu que tem um trompaço em cima dela. Aquilo começa a mexer na emoção dela. Devido à influência daquela consciência, dentro do onirismo dela, ela começa a ter sonho, às vezes até recorrente, que às vezes é retrocognição dos negócios do passado que tinha errado com ela. Aí entra dentro daquilo negativo, e ela às vezes, como foi pega ali, com um jab, né? Com um soco por baixo, etc. tal, ela não está muito preparada para aquilo. Aí ela medra, é aí que vem a pusilanimidade. A pessoa então para, sossega, já fica com medo de avançar. Todo aquele ímpeto inicial, entende que, vamos dizer assim, de energia, de garra, de disposição, até de entusiasmo, mas racional que tinha, foi tudo por água abaixo. Ela se auto-boicota. Aí, a proex dela, como é que fica? Aí o curso intermissivo, o que adiantou? Entendeu? Eu já vi várias pessoas assim, nessa vida. Várias. Bem claro. Agora, ó, às vezes a pessoa volta. Ela volta, é retomadora de tarefa e consegue superar. Eu já vi gente tudo quanto é jeito, com as reações mais diversas, díspares nesse assunto. Mas você vê lógica nisso que eu estou falando? Total. Agora, o que é que se passa? O ideal seria, no curso intermissivo, isso eu falei lá uma vez, era a pessoa ter o contato com todo mundo do passado, mais grosso dela. Aí eles falam assim, ó, isso é impossível. Na prática isso não funciona. Então você veja como é complexo o processo de relacionamento das consciências. Isso foi uma das coisas que eu falei, porque era uma coisa lógica, né? Isso lá nos meus estudos, quando era o Zéfiro lá com as coisas que eu estava falando. Que o ideal seria, tem mais alguém que eu não encontrei? Você está entendendo? A pessoa vai perguntar, quem é mais que tem? Eu quero ver todo mundo. Sobrou alguém que eu não relacionei no meu caderninho? Mas é que é muita gente, né? É muita gente. Não, eles acham que o processo não é só bem, porque é o processo de número, não. Não é o tamanho, não, é a qualificação. Em cima disso, Valdo... Muito difícil. E é muita gente enrolada. Então, a qualificação da pessoa que está aqui e dos outros que estão lá. Tem rolo aqui e tem rolo lá. Não dá para juntar. Isso é como se fosse a gente juntar tudo e falar, não, você é um pré-serenão, você vai se transformar em serenão. E passar por cima de todas as, você está entendendo? Os estágios intervalares até chegar no serenão. Não dá. Então, a pessoa é metra muita justamente para coisa. estar enrolada, Tem gente né? que só vai encontrar aquilo que ele fez mal quando ele for desperto. Antes não vai dar chance. Porque ele não vai ter acesso àquelas pessoas que ele deve ajudar. Deve ajudar por quê? Porque cedo ou tarde, a consciência dela ainda vai pesar alguma coisa com aquilo. Entendeu? Então, isso vai por etapas. Foi o que eles falaram para mim. Não,
tem que ir por etapas. Então, enfim, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, é aquilo que eu falo. Tem que ter paciência. Só em cima disso, se isso leva a mini dissidência, a pessoa, como ela falou, normalmente leva. Leva a mini dissidência e a pessoa arranja aí, às vezes, alguma desculpa. Raramente ela vai confessar que é isso. Ela vai dar alguma coisa assim mais nobre, melhor. E outra coisa, com isso ela se afunda mais. Por quê? Ela não quer mostrar a sujeirada que está atrás. Ela não quer mostrar um nível de erro que está sendo ocultado debaixo do tapete. Entende? Agora, a gente entende, né? A natureza humana, isso é difícil. Em parte tem razão. O que vai fazer? Há certas doenças que você tem que dar razão. Entende? Que às vezes a pessoa vai jogar a doença que é melhor do que aquela outra lá, que é muito pior. O que vai fazer? Mas o que você queria falar? Walter, do verbete de ontem, duas dúvidas que a gente tem. Uma que você colocou aqui na interdisciplinologia, intimologia e intraconscienciologia. Aonde que está isso? Não, de ontem, verbete de ontem. Hein? O verbete de ontem. O verbete de ontem eu não achei aqui. É que você colocou aqui intimologia, que eu acho que tem a ver com intimidade, é isso? Não, é a vida íntima da pessoa. Tá. E qual a diferença? Tá. E qual a diferença de intimologia para? E qual a diferença para intraconscienciologia? É a mesma coisa que você colocou os dois, entendeu? Intraconscienciologia é uma intimologia. Coisa. Não, escuta só. Intimologia é o estudo do seu micro-universo consciencial, a sua intimidade, o seu íntimo. Inner, você conhece inglês. Inner, o que é inner? Acabou, isso aí. Agora veja, intraconsciencialidade é isso aí lá dentro, a qualidade disso lá dentro. Agora, a intraconscienciologia é o estudo amplo da conscienciologia dentro do micro-universo consciencial. Já é a conscienciologia. É diferente. Entendi. Agora, a outra minha pergunta que ficou de ontem, que eu não deu tempo de fazer. O senhor tinha colocado 10 ciências objetivas, dentre elas uma, que é a ciência do belo. E tinha colocado cosmoconscienciologia. Eu queria entender. Sim. Você quer coisa mais bela do que a cosmoconscienciologia? Pois é, eu não conheço, né? Deve ser. Não, mas veja, vamos estudar. O cosmo é uma coisa linda. É que o senhor colocou dentro de estética. É a teoria da beleza. É a teoria da filosofia estética, da admiração. É estéticologia, como eu chamo. Qualquer hora eu vou trazer verbete aí sobre isso. É mais da parte da filosofia da admiração. Não, é a teoria da beleza. A teoria da beleza existe desde a época dos gregos, lá da nossa turma. Lá. É que o senhor tinha colocado uma ordem funcional. Aí eu funcional. Aí eu já achei estranho. A cosmovisão. Vocês querem ter uma coisa mais bela do que a cosmovisão? Quer dizer, o cosmos sendo visto na sua estrutura? Só a inteligência que tem no cosmos já é uma beleza. Que coisa mais estética do que isso? É que eu tinha achado já estranho, porque o senhor tinha colocado assim, na ordem funcional, verdade antes quem é a consciência desse povo todo que a gente fala que tem a maior beleza? Consciência livre, consciência livre. A CL. Consciência livre. É tanto que o cara falou, eu sei porque que você usou a palavra CL, é por causa de celeste. É o céu. Isso é o cara falando, é a poesia dele. Né? Mas não é nada disso. CL é consciência livre. Pois é, mas veja, pensa só a cosmovisiologia. A teoria da beleza, isso aí deve ser o top. Arranja outra aí. Se for falar com a formiga, fala assim, não, a folha é grande. Se for falar com o cachorro, é fala assim, não, é um osso de elefante. Né? E por aí vai. De modo que a beleza é uma coisa muito relativa. Agora, a teoria da beleza. Na ordem funcional, você colocou conhecimento, verdade, bem, belo, mente. Aí eu achei estranho o belo estar ali. Quando eu olhei na última, aí eu vi que a cosmoconscienciologia... Você não vai contra aquela moça que está ali, ó. Não, ao contrário. O Valdo, aqui, não dá, né? O belo é um sentimento de êxtase. Quando você tem a
atinge a cosmovisiologia, você tem um sentimento desse, é o belo. É lógico. Mas não é isso. Por exemplo, no caso dela ali, você sabe que houve um erro, né? Você sabe que houve um erro nela. Aquele negócio do nome, né? Entende? O nome dela saiu Ami Belo, mas não era. É Amar o Belo. Mas é que não dava. Então eles colocaram Ami, foi o jeito que arranjaram. O problema foi esse, né? Bom, então é isso mesmo, né? Está mais ou menos um pouquinho mais claro agora. Começou. Tudo com ela tem que ir devagar, né? Tem que ir devagar. Ela tem que fazer as equações agora, tal, e ver como é que fica até o negócio chegar lá. Demora um pouquinho. Mas, olha, li faz tempo, numa entrevista, que a intensificação máxima do EV pode deflagrar a desmaterialização do soma. E depois, como a pessoa vai voltar, se é que existe mesmo essa possibilidade. Escuta, eu não falo que não tenha, mas olha, não vai ser a intensificação máxima do EV que vai desmaterializar a pessoa. O que vai acontecer é que ela não desmaterializa, mas ela descoincide. Então ela cai fora do processo, é como se ela deixasse o corpo e fosse para mais longe. O EV, tudo é possível, porque com energia se faz tudo. Por exemplo, você já pensou que o choque da dessoma é feito com energia? O choque da ressoma é feito com energia. O sexo é feito com energia. Amor é feito com energia. O belo é feito com energia. Acabou. Se a pessoa pensar por aí, as coisas mudam. Qual é a sua opinião por essa decisão, sistema de cotas para negros, índia, etc., que está tanto na mídia hoje, principalmente no Rio de Janeiro? Eu acho uma besteirada. Tudo aquilo que chama atenção para racismo é uma coisa negativa. E eu vivo falando que Foz tem 79 etnias. Mas veja, eu falo isso porque as 79 etnias se dão bem. Você não vê uns brigando com os outros aqui. Aqui o povo não briga sobre o processo de etnia. Por isso que é importante falar na etnia. Agora, na hora que nós vamos selecionar, você já está estigmatizando, já está colocando e impondo uma pessoa de uma cor sobre a outra. Seja branco, seja preto, amarelo, azul, cor-de-rosa, que hoje tem o cor-de-rosa também, né? O pink, etc. Seja lá o que for, isso está tudo errado, não é por aí. Quando a gente chama muita atenção para o sexo ou para a raça, a pessoa está sub-humana e abaixo, às vezes, de sub-humano. Porque, por exemplo, o cachorro, às vezes, não tem muito preconceito com os outros. Seja de raça, de cor, de pinta no corpo, eles estão pouco ligando. Eles não têm racismo. E nós, no entanto, às vezes, tem a pigmentocracia. Quer dizer, o povo tudo ali. E outra coisa, isso é um erro danado pelo seguinte, vamos falar sobre preto, que ela está falando aí, negros, né? Cotas para negro. Vamos só pensar, a escravatura que houve durante tantos séculos foi provocada, em primeiro lugar, por quem? Pelos próprios negros. Eles que vendiam os escravos. Foi assim que os brancos tomaram gosto do negócio e tomaram o negócio para frente. Mas tudo começou preto, vendendo preto. Vocês sabem disso, né? Está na história, o negócio está tudo aí para se ver. Então, veja, não se deve chamar atenção para uma coisa dessa. O que vale é a essência da consciência que está ali dentro, e não a apresentação. Senão, daqui a pouco, nós vamos ver o cara feio, todo mundo que tem narigão, se passar de tanto centímetro, está danado. Como é que faz? Nós estamos perdidos. Ninguém vai entrar na China, por exemplo, que lá nós somos chamados de Big Nose, porque todo mundo tem um nariz pequeno. Como é que fica? Outra coisa, como é que vai ficar, por exemplo, o tamanho da bandeira nessa história? E o elefante? E por aí vai, como é que fica? No entanto, nós queremos ter memória de elefante. Alguém quer ter tromba de elefante? Tenho 2 amigos muito eruditos, mas muito envolvidos ainda com o processo artístico. Já conversei com eles sobre a conscienciologia, mas penso que não consegui expor de modo claro essa ciência da ciência. Primeiro, eles são eruditos em quê? Se são da arte. Já é um ponto para a gente começar a pensar, não é isso?
são eruditos em arte? Arte pode dar erudição até que ponto? Como é que é, a mim, você que é especialista? É coisa séria para pensar, não é? Agora, pelo que vi, eles esbarraram no entendimento da cosmoética. Não entenderam como a conscienciologia, sendo ciência, aborda um aspecto moral absoluto. Sim, qual o problema? Disse a eles que podemos ter o nosso código pessoal de cosmoética relativo, que pode ou não se afinizar com a cosmoética maior. Que aspectos podem ser melhorados nessa minha abordagem, a fim de que eles sejam melhor esclarecidos? O melhor é o seguinte, é mostrar para eles estudar a si mesmos. Dê um conscienciograma e fala para eles se analisarem e ver o que é que eles acham lá de cosmoética. Como é que é a cosmoética dele, pessoal? Como é que é? Através do conscienciograma eles vão ver. Eles vão começar a se entender. Agora, fala para eles que o que interessa no conscienciograma são as páginas pares das folhas de avaliação. Essas são as mais valiosas. Não são as páginas ímpares, não prestam. O que interessa é a página par, tá certo? Da história. Ou seja, os números 11 a 20, e não de 1 a 10. Para a pessoa ter uma ideia. Agora, outra coisa. Como não pensar mal de quem tem condutas revoltantes, que em tese sabe o que está fazendo e tem poder hierárquico e que utiliza para dificultar a vida dos outros no trabalho? Primeira coisa, você não precisa pensar mal da pessoa, você pensa bem, põe energia em cima dela para ver se ela melhora. Pensa como se ela fosse o seu filho que está precisando de assistência, a sua filha querida que você gosta demais, mas não vai pensar mal dela. Se você for pensar mal, essa hora, por exemplo, tem um monte de gente matando os outros. Tem um monte de gente guerreando os outros. Tem um monte de gente dando tiro nos outros. Você vai ter que pensar mal demais. O cosmos está assim disso. Pense positivo, que isso tudo tem evolução. O povo precisa de assistência. Como é que faz? Já pensaram? Nesse exato momento, quantos tiros já deram matando gente? Agora. E outra coisa, eu estou falando só nesse planeta. Hein? Não estou falando em outros, não. Existe planeta menos evoluído que a Terra, e muitos. Existe a tendência de sermos condescendentes com as nossas imperfeições e sermos severos com as dos outros. Sim, isso é da natureza humana. Isso não pode falsear o nosso exame de autocosmoética? Sim, a pessoa quebra a cara, mas acaba acertando no fim. Se ela não fizer o exame, a avaliação, o teste, ela nunca vai melhorar, porque ela vai ficar sempre no buraco. Você acha que a pessoa deve ficar sempre no buraco e não pode fazer o exame? Um terapeuta pode ser mais imparcial? Sim. Mas um terapeuta também não sofre interferência dos seus preconceitos? Sim. Esse aqui está querendo ser avaliado só por serenões. Tira o cavalo da chuva, viu, companheiro? Você tem que ser avaliado por gente do seu nível, da sua laia, do seu naipe. Não tem outro jeito. Quer dizer, o conscienciograma vai ser avaliado por quem tem afinidade. É a gente da mesma laia. Então, você está querendo só serenão, te vira, arranja um serenão, então, para julgar você, se o processo é esse. Vocês estão entendendo, né? Essa aqui é uma pergunta que não dá. Isso mostra que você está precisando de mais estudo. Conscienciograma para você. Vale a pena. Examina. Engraçado, hoje tem um monte de coisa de conscienciograma, por causa da cosmoética formal, né? Quanto a TENEPS, algumas vezes andando na rua, no trabalho ou em casa, eu sinto uma espécie de aviso de vamos ligar a saída de energia. Aí eu faço um EV e deixo ir. Muito bem. Passa um tempinho, uns poucos minutos, e para de sair a energia, desliga. Isso acontece com frequência quando estou numa fase mais sossegada, menos estressada. Não, isso tem que ser a sua vida toda, a qualquer hora, quando precisar. Te vira. Você tem que dominar isso aí. O que eu sei com certeza é que a TENEPS é 24 horas e ponto final. Sim, mas eu não sei o tamanho desse entorno. É porque você está só começando. Você tem 20 anos para dominar o processo. Eu não sei quantos tempos você está na TENEPS. Desconta aí nos 20, não é isso? Agora, nem quais são os critérios para definir o chamado para trabalhar imediatamente. Olha, você não precisa estabelecer o critério. Com o passar do tempo, você vai ficar careca de saber como é que eles fazem, porque vai ter tanto caso em cima de você que não precisa a gente ensinar, não.
Isso de ligar e desligar a saída de energia é uma tentativa de definir a sensação daquele momento que, vale salientar, não deixa ressaca. Sim. Outra coisa, a saída e entrada de energia, lembre-se, é um processo de assimilação e desassimilação. Examina bem isso. Isso aí é importante. Assim e desassim. Professor Valdo, num comentário anterior que você fez com a Magali a respeito da dupla evolutiva, o senhor falou sobre cabeça energética e cabeça parapsíquica. Sim. Eu queria entender assim, a diferença. Por exemplo, uma pessoa numa dupla evolutiva e tem uma pessoa que domina mais o parapsiquismo, isso é superior só, não é só o problema da energia, ele domina a energia e o parapsiquismo junto. Sai de baixo, que é muito mais forte, a coisa é muito mais séria. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem projeção, ou tem clarividência, você está entendendo? Ou já acessa, de vez em quando, um processo de uma central extrafísica, isso tudo muda. É outro ponto. Está certo? Tem lógica? Pode falar aí, chefe. Continuando essa pergunta dela, por exemplo, uma dupla, um pode ser mais doador, mas não tão lúcido quanto a cabeça parapsíquica. Como é que é? Põe aí o negócio para a gente escutar direito. A diferença entre a bioenergética e a cabeça parapsíquica... Não, olha aqui. Uma cabeça energética é inferior a uma cabeça parapsíquica. Porque para ter um desenvolvimento parapsíquico mais avançado, a pessoa já domina a energia há muito tempo, senão ela não chega lá. Está claro? Ele pode ser ectoplasta sem domínio, né? Não, o problema é esse. Se a pessoa, por exemplo, ela faz projeção com uma certa nitidez da história, já comprovou uma opção de coisa. Ela, por exemplo, às vezes faz até pangrafia em certas coisas. Ela já sabe alguns processos de retrocognição muito avançados para si mesma e para outras pessoas. Isso aí domina tudo, a energia já ficou secundária nisso. O domínio energético. Que aí já é o ultra mental soma. Entende? Que é o parapsiquismo avançado. Já não é mais energossoma. Energossoma, dá de ombros. Entendeu? Ficou secundário. Vocês entenderam, né? Mais ou menos isso. Professor, eu queria voltar àquela pergunta que a Valéria fez em relação que uma vida pode anular o curso intermissivo, como o senhor coloca. Digamos assim, a consciência vem para cá, o CEEC, e ela começam a aparecer, ela entra em evidência e começam a aparecer os consciências que estão indo ao encontro dela. Mas ela tem que auto-enfrentar isso aí e depois vai abaixar a poeira e ela vai entrar no ritmo normal. Depois ela começa um período de mais serenidade, mas isso é normal, não que ela recue. Ela vai começar um período com mais intrepidez, ela é mais indômita, maior coragem, que ela já sabe o que acontece e o que ela deve fazer. Já não vai ter mais. Mas não é um recuo, é uma necessidade até para uma introspecção, para se voltar mais para, né, para é lógico, ela tem que pensar naquilo. E outra coisa, às vezes, ela se acovardou porque ela estava com muito entusiasmo, ela correu demais com a água ao pote, entendeu? Estava com muita sede, o negócio deu na cabeça. Às vezes... Ela vai aí ficar mais concentrada, ponderar, estudar, refletir, vai moderar os ímpetos. Ímpeto é a impulsividade, a precipitação, é o problema da ansiedade, entende? É loucura. No caso, como aconteceu comigo, não foi nem assim, apareceu de repente. Eu era uma pessoa, eu me achava, né, anteriormente sensata, tudo certinho. Quando chegou aqui, o negócio veio, começou a aparecer tudo de vez, e eu disse, eu vou bancar, eu vou bancar. Então, o quê? Se você era sensata, o que foi? Eu achava. Você trocou, em vez de entre sensata, aspas, você eu achava, eu me sentia. Isso é outra coisa. Como que é? Eu estava sentada, eu me achava sensata. Pois é, e a pessoa pensa que ela estava sentada consciencialmente. Não, ela estava sentada, vendo a banda passar. Professor, é como aquela analogia do rio, né, que as águas estavam límpidas por cima, a sujeira por baixo. Isso. Quando veio para o CEEC, as consegues meteram o pauzinho e mexeu tudo lá e veio tudo para cima.
Pois é. Aguentei aquilo Nessa tudo de hora, mexer montão. na água vale a pena. Então, e tem que bancar, porque passa. Pois né? é, mas a técnica que eu sempre falava aqui no CAEC é que o povo tem que se enfrentar. Primeira coisa, vai no laboratório da pensenologia, pense, reflita, anote os dados para saber o que a pessoa está pensando errado. Quase sempre a covardia, a pusilanimidade aparece por falta de reflexão. Como tudo que tem de pior na vida das pessoas é falta de reflexão. Uhum. Entende? Então, não pode uma pessoa correr, vai falar assim, mas Valdo, a pessoa, o pior que teve na vida dela foi uma enchente. Sim, mas veja, a enchente, se aconteceu com ela, é porque o erro foi dela. Por quê? Ela não calculou que ali poderia ter uma enchente? Ela não sabe que naquele lugar que ela está, que poderia um dia ter enchente, ela não se preparou para isso, ela não previu, não teve perspectiva, não teve prevenção. O que é que ela quer? A culpa é dela. É lógico. Agora, o que há? A natureza está aí, nós temos que entender a natureza, saber tudo como é que ela reage. Outra coisa, a pessoa foi mordida pelo cachorro, mas sabia que o cachorro poderia morder. E outra coisa, por que ela não se preveniu? A vida é assim. Não se pode caminhar para a serenidade se não limpar a sujeira do fundo, né? Agora, escuta, então, tudo na vida tem renovação. Por exemplo, nós, de ontem para hoje, houve uma renovação enorme com a chegada do frio, porque o povo estava esperando que houvesse a geada. Não houve a geada, mas, por exemplo, olha o cabelo dela, como é que ficou mais bonito. Isso é o frio, é efeito do frio. Olha lá. Não, isso é porque... Tá eu estou colocando as coisas para fora. São luzes branco, que apareceram no cabelo dela devido à temperatura que abaixou. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Olha lá, olha lá. Ela está muito bacana. Né? Agora, você sabe que fazendo isso aí renova o processo, rejuvenesce tudo. É quando clareia. Né? Olha lá, ali, olha bem que você vai ver. Está um brotinho. Todo mundo está elogiando, é assim, é? Caso sério, hein? Não, isso são as luzes da sua consciência. Essas luzes são do mental soma, elas não são do psicossoma. Por isso que apareceu muito. Valdo. É uma coisa muito séria. Valdo. Agora está voltando à normalidade, que é o cabelo branco. Pois é, mas veja, viva o frio, viva a frente fria, viva a geada. Eu desejo que essa geada caia sobre todos os seus mentais somas. Vocês Valdo, dá para ouvir? Para expandir o mental soma de todo mundo aqui, que todo mundo fica com as luzes saindo do corono chakra, não é isso? Igual ela, olha lá, as luzes estão saindo do corono chakra, são raios de luz. Horrível. Valdo, qual a sua técnica, aqui na letra A, qual a sua técnica para assistir as pessoas medrosas e pusilânimes? Você cria um impacto? Como é que é? Eu, geralmente, a impactoterapia, eu falo na cara da pessoa para saber. Primeiro, a gente oferece uma água e uma cadeira. É difícil. E depois a gente começa a falar as coisas. É o seguinte, tipo Demóstenes. Começa a falar baixo, pequenininho, coisa à toa. Aí aquilo vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Mas você tem que acompanhar se a pessoa está entendendo aquilo que você fala, a argumentação. Chega num ponto que os fatos vão desmontando a pessoa, ou ela conserta ou deserta. Não tem jeito. Agora, você tem que conhecer um pouco a pessoa, saber, naquele momento evolutivo, quais são os percalços, as vicissitudes, entende? Adversidades, problemas que ela esteja passando, porque você tem que saber, né? Isso não pode ser do escuro. Senão, a pessoa está pedindo socorro e você chega lá e afunda ela mais, não dá. Tem que ir com calma, tem que saber. Eu vou sugerir aqui a Rosa 3 cognatos, que é cosmoeticofobia, cosmoetização e cosmoeticismo, que não estão aí.
Eu vou andar para lá. Anota aí, ó, chefa, vamos ver se você está de acordo. Eu falei que ainda tem uma opção que está faltando aí. Agora, na página 65, Sim. 60 vocábulos, indignidades ali. Ah, sei. O que você quer? Aí, o alemão também entraria aí, o alemão, polaco, suíno. Tem um monte. Pode colocar aí. Você sabe que tem mais um monte disso preto, aí. Preto não está aí também? Põe esse aí para nós, Rosa. Boiola. Vale a pena. Esse 64 eu coloco, tem um livro sobre ele, você sabe, né? Tem um livro sobre esses 64 vocábulos. Não são ofensas, são palavras neutras que têm uma conotação carregada, é isso, né? Lógico. Polaco é claro. Polaco, Valdo, na evitologia, eles quê? usam evitologia. Ah, sim. Acrescentar situação está preta, que isso aí usam muito isso. Pode pôr aí. Você sabe que isso aí tem um monte de coisa. Eu dei algumas, né? Mas tudo isso pode ser aumentado. Uma outra coisa, se eu for colocar a bibliografia disso aqui, vai a 100 livros falando sobre isso. Eu tenho um monte disso. Eu ainda não coloquei. Em 2012, eu vou estudar a bibliografia que falta. Eu já fiz o cálculo. 2012, se eu viver até lá, não é isso? Se você deixar eu viver, se você me permite viver ao seu lado, não é isso? Ao seu lado. Então, o verbete é só mais... Ele só exemplifica, não precisa ter tudo, né? Lógico. Vai querer pôr tudo, vai... Pois é, não, mas eu quero colocar alguma coisa que possa enriquecer. Eu não tenho posto em todos eles. Entendeu? Tem muita coisa para colocar mais tarde. Agora, eu não tenho colocado, porque às vezes interessa mais colocar aquela bibliografia no outro verbete, não naquele. Tem muito material disso aí. Com calma. Esse aqui, então, tem uns 3 livros aqui que vale a pena colocar para clarear isso mais. Agora, quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? É você? Faz favor. Eu fiquei pensando aqui, como é que seria uma cosmoética informal? O senhor tem ideia? A cosmoética formal? Informal? A cosmoética informal é aquela, por exemplo, de qualquer maneira que a pessoa não ponderou. É uma ética, então, que está começando, ainda grossa. E outra coisa, que não está estatuída. Ela não foi escrita. Essa nossa aqui é escrita. Então, ela já tem um estatuto cosmoético definido por palavras. É como se já tivesse estabelecida a jurisprudência. Agora, a informal, de colóquio, de qualquer maneira, palavras que o vento leva, etc. Tal. Entendeu a diferença? Tem uma diferença. Agora, a formal aqui, eu chamei a atenção devido ao processo da formalização. Ou, no caso aí, a formatar o pensamento do ponto de vista jurídico, do ponto de vista cosmoético propriamente dito, quer dizer, uma cosmoética é cosmoética. Você entendeu, né? Cosmoética é cosmoética. A formal, ela não inclui a linguagem? Pois é da linguagem, mas definida, grafada. Pronunciamento verbal também. Grafada, você não, o verbal não adianta muito. É mais escrito, né? É o escrito porque fica o documento, é o testemunho grafado. É isso que eu quero chamar a atenção. E a cosmoética formal complexa do neologismo que você fala aqui? A complexa é a hora que o negócio pega, por exemplo, um processo extrafísico. O problema, por exemplo, como é que é a vida da consciência livre dentro da cosmoética. Começou a ficar mais... engrossou. Entre essa questão das ambiguidades entra tudo aí. Do serenão, entra tudo dentro da finesse dessa cosmoética complexa. Isso. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 10 votos online, 14 perguntas respondidas online, 32 perguntas presenciais, 50 assinaturas no livro de presença e 5 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: imersão na escrita, Rose, Telma, Acoplamentário, Alcira, Côncius, Eduardo, Amigos. Os verbetes para a votação de hoje. A abordagem da antessala, agente
desencadeador, autocognição gratificante, autorracionofilia, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, impossibilidade cognitiva, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, trânsito consciencial, verbete chave, verponogenia. Nós gostaríamos de fazer as últimas chamadas para o Imersão na Escrita. Esse é um curso que vai estar ocorrendo pela terceira vez. Ocorre agora no sábado e domingo, 6 e 7. E a gente tem uma oportunidade de estar aproveitando um holopensene de escrita e de troca de experiência entre as pessoas que já escreveram e que estão escrevendo. Então, nós estamos à disposição de vocês para fazer as inscrições e gostaríamos de informar também que as pessoas que já fazem atividade da Unescom têm desconto, né? Então, basta procurar pelos autores e efetivar a sua inscrição. Obrigada. Boa tarde, eu queria divulgar o Acoplamentário, que vai acontecer daqui a 10 dias, aqui no CAEC, do dia 12 ao dia 14. A temática vai ser Maxi Fraternidade. Os EPICONs, professor Alcir Alves e professor Leonardo Firmato. Lembrando que esse é um curso sem pré-requisitos, vai acontecer no meio de um feriado, então as pessoas que têm interesse em vir para o CAEC, fazer essa viagem para vir para cá, lembramos que tem também o preço promocional para todos os colaboradores aqui da CCCI e também para as pessoas de fora. O telefone do CAEC para mais informações é o 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Nosso convite hoje é para os inversores. Neste final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, a Consus estará ministrando o curso Inversor Cobaia do Conscienciograma. Temos algumas vagas e quem estiver com vontade de enfrentar um Conscien Cobaia, a gente agradece a presença e estamos à disposição de todos. Obrigada. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Pessoal, nós estamos aqui com a campanha do programa Amigos da Enciclopédia. A gente queria convidar aqueles que não estão sabendo da campanha a conhecer essa campanha no site enciclopediadaconscienciologia.org. É uma campanha que começou domingo, né, anteontem, dia 31, vai até o dia 6 de junho, à meia-noite, e consiste no sorteio que a gente vai fazer de um laptop, como vocês estão vendo aqui, é um laptop Acer, com um Mega Pensene trivocabular na tampa dele, assinado pelo professor Valdo Vieira. Esse laptop tem 1 GB de memória RAM, 160 GB de HD, ele vem com o Office gratuito, né, instalado já, e ele tem um tamanho bem ideal para quem está fora de Foz do Iguaçu vir a Foz, usar aqui na Tertúlia, e para quem está aqui em Foz, utilizar ele diariamente aqui na Tertúlia. Além desse laptop, a pessoa vai concorrer a mais 6 cursos de aprofundamento, a um ECP1, um ECP2, uma participação em acoplamentário, uma participação no balanço existencial, uma participação no Media Training, que é um curso da Comunicons, vai ganhar créditos na OIC, para escolher uma atividade da OIC, da Associação de Consciência e Terapia. E todos que se inscreverem nesse período, do dia 31 até o dia 6 de junho, sábado, até a meia-noite, vai ganhar 20% de desconto no manual dos Mega Pensenes trivocabulares, vai ganhar também 15 dias de torpedos da Tertúlia. Esse é um serviço que deve começar agora em junho ou julho, a gente vai ter registrado os nomes de cada um, mas a pessoa vai receber o torpedo no celular da Tertúlia do dia seguinte. Então a pessoa consegue se programar e saber qual que é o tema da próxima Tertúlia. E vai ganhar também créditos de laboratório aqui no CAEC para escolher um laboratório e fazer. Enfim, é uma oportunidade única para você que ainda não renovou a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia, renovar. Você pode fazer pelo site com os cartões Visa
e Amex, o Visa em 6 vezes, o Amex em 12 vezes, ou em boleto à vista. E aqui na recepção do CAEC, pode fazer com cheque, e além disso, o Mastercard, que ainda não está disponível em 8 vezes. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é autocognição gratificante com 6 votos. Obrigado e boa tarde a todos.